O meu nome é Maria Maia, trabalho na Fundação para a Ciência e Tecnologia, no Departamento de Relações Internacionais. É um gosto e um prazer estar a moderar este painel aqui assim. E como já são 2 horas, eu vou só dar algumas indicações. Uma delas é que se não tivermos alguém English speaker here in the room, is there anyone? You? Okay. So, if you will stay, we will talk in English. But are you familiar with Portuguese also? A little bit? But if you prefer, we could... Yeah? Okay, so we will use Portuguese then. So I think each speaker will have 10 minutes. So quando faltarem 2 minutos, eu indicarei o amarelo, quando faltarem, mas acho que todos vão cumprir. Eu escuso estar aqui a olhar para o telemóvel, que é uma coisa muito, enfim, não muito prazerosa. Portanto, agradeço desde já a participação de todos nesta sessão, que, portanto, concerne a Indústria e Inovação 2. E, como todas as sessões, já há alguns anos no evento de ciência, vamos então ter a abertura da sessão com os alunos dos projetos Ciência Viva e vou ter o prazer de chamar, portanto, ao púlpito o Gabriel Miranda, com Metamorfoses, da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, que nos vai trazer, de facto, a sua experiência. Faz favor, Gabriel. E muito obrigada pela participação. É o Luís, peço desculpa. Luís Miranda? É Luís Jesus, peço desculpa. Não pôde. Pois, claro. Muito obrigada, Luís Jesus, muito obrigada. Portanto, sabes os minutos que tens? Sim, senhor. Muito bem, muito obrigada. Faz favor. Boa tarde a todos. Agradecemos a oportunidade por participar neste encontro anual da Ciência Tecnológica e Inovação. Eu sou o Luís Jesus e venho dar-vos a conhecer o projeto Face Sense Cube, que está a ser desenvolvido por um grupo de alunos da Escola Profissional de Salvaterra de Magos do 11º ano de Eletrónica, Automação e Comando. Trata-se de um protótipo a concurso no projeto Metamorfose. A oportunidade para aprendermos ou desenvolvermos este projeto só é possível pela parceria entre o Plano Nacional da Leitura, a Ciência Viva e a Fundação Chapalimau. Agradecer ainda ao painel de Indústria e Inovação, à moderadora Maria João Maia, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e aos oradores. De forma a representar os sentidos humanos como protótipo biónico, propomos a recriação de um cubo adaptado a uma luva para realizar determinadas orientações. Pretende-se que a forma seja associada às 6 fases do cubo, sendo que na história estas fases serão associadas a 5 sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar, e ao sentido de equilíbrio do ser humano em diferentes posições ou em movimento. A finalidade é capturar sinais e enviar os mesmos para outros receptores, como aparelhos eletrónicos ou pequenos eletrodomésticos, dando resposta a uma necessidade sem exigir a mobilidade do utilizador, por se encontrar privado da mobilidade temporária ou definitiva. O processo é de execução simples, com movimentos que podem ser executados com a mão, na qual se encontra a luva, através de um sensor giroscópio MPU 9250, um Arduino Nano para a luva, pela sua dimensão adequada, um cubo emissor e dispositivos receptores, nos quais a informação é processada por um Arduino Nano que recebe os dados via radiofrequência. O meu colega está só a fazer a demonstração do protótipo.
e damos por fim a nossa apresentação. Obrigado. Obrigada. Muito interessante. Muito obrigada. Passaria agora à apresentação do professor Heitor Alvelos, da Unidade ID+, Instituto de Investigação em Design, Média e Cultura, que nos irá apresentar desafios contemporâneos da investigação em design, contribuições estratégicas para o cumprimento da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. Eu peço desculpa porque, como utilizador do Mac, fico sempre muito nervoso quando vejo um PC e quando sou convidado a mexer nele. Espero que isto corra bem. E agora... Acho que vou precisar de assistência técnica. É provavelmente um botão simplicíssimo que me transcende. Muito obrigado. Ora, aqui está. Muito obrigado, então, Maria, mais uma vez. E obrigado, acima de tudo, a todos os presentes que se disponibilizaram a ouvir um pouco sobre design e, acima de tudo, a investigação em design. Também felicitar os jovens pelo excelente trabalho que estão a fazer e felicitar a organização do Encontro Consciência e Tecnologia por esta felicíssima ideia de dar, antes de mais, essa palavra aos jovens. Parece-me um exemplo a seguir, sem dúvida. Sendo uma apresentação inevitavelmente sintética, na medida em que, de facto, o tempo é reduzido, e por uma boa causa, significa que há muitos investigadores dispostos a conversar, teremos aqui, fundamentalmente, por parte do ID+, uma antevisão daquilo que são uma série de projetos exploratórios que temos neste momento em fase de, eu diria, de fermentação, de incubação. Alguns já com a capacidade de captação de financiamento, outros autossustentáveis e outros ainda em prospecção. Acima de tudo, o exercício que gostávamos de fazer aqui tem a ver com o reconhecimento daquilo que, efetivamente, a investigação em design pode contribuir para as agendas do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas 2030. Parece-nos, desde logo, um excelente desenvolvimento que nos estejamos a distanciar daquilo que é um paradigma temático e que nos estejamos coletivamente a concentrar naquilo que são objetivos que podemos comungar e partilhar entre as diversas áreas do conhecimento. Mas sendo o design, a investigação em design, uma área relativamente recente e eu atrever-me a dizer até dotada de algum exotismo aproximado eventualmente às artes, é por vezes difícil, parece-nos, que outras áreas científicas reconheçam as nossas mais-valias. E por isso, vamos lá ver agora se o botão funciona. Funciona. É a primeira questão que eu gostaria de colocar, não é? Quais são as mais-valias que a investigação em design se propõe trazer a esta vocação que é inevitavelmente multidisciplinar dos ODS. E acreditamos que podemos ser excelentes mediadores entre disciplinas, mas também dessas disciplinas para o exterior. Trazemos elementos da semântica que são muito importantes e, por vezes, subvalorizados. Naquilo que eu me atrevo a chamar de, por vezes, um determinismo tecnológico que se esquece que somos seres que sentem e que, por vezes, tomam decisões altamente subjetivas, convencidos de que estão a tomar decisões objetivas. Nós somos especialistas em compreender esses meandros e em, se calhar, também mediar esse processo. Desta forma, nos parece que também é possível fazer alguma pedagogia daquilo que nós chamamos a pedagogia da subjetividade. De que forma é que ela pode ser ativada em nosso favor e não como uma espécie de anticorpo que a ciência pode equivocadamente tentar erradicar. Somos também especialistas na percepção e na compreensão daquilo em que a percepção acaba por ter de impactante nessas nossas decisões e também
naquilo que poderá ser o próprio desenvolvimento da ciência. Muita da tecnologia de ponta atual situa-se exatamente nesta área da percepção, como sabemos, as neurocognições, tudo isso são, portanto, áreas a que precisamos de estar atentos. A intertradução, então, como eu referi anteriormente, mas aqui não só entre as disciplinas, mas também, fundamentalmente, para que o design possa explicar essas disciplinas a públicos mais alargados e, acima de tudo, do nosso ponto de vista, explicar-se a si mesmo às outras disciplinas. Por isso, o restante desta apresentação será fundamentalmente dedicado a ilustrar um conjunto de projetos que subscrevem alguns destes ODS. Vamos ter em conta que esta subscrição é porosa, ou seja, há projetos que seguramente subscrevem mais do que um objetivo de desenvolvimento sustentável, tal como em termos desta organização que vamos ver, eles próprios poderiam flutuar ou ser situados em diferentes pontos. É uma geometria possível. Saúde de qualidade. Temos um projeto a decorrer que trata do design de próteses mioelétricas para os membros superiores. O estigma da prótese, o estigma da doença, que acreditamos está gradualmente a ser ultrapassado, e ainda bem. Hoje em dia, uma patologia não se vive em segredo e em sofrimento como se calhar em outros tempos. O design pode também ajudar a dar um passo mais, a conquistar um espaço semântico, lá está, de afetividade e subjetividade, que não só faz viver a doença de uma forma emancipada, como até com orgulho, quem sabe. Temos também, nesta área da saúde de qualidade, contributos do design para a criação de artefactos de complemento a atividades de estímulo cognitivo para pessoas com demência em Portugal. E, da mesma forma, um projeto paralelo de recursos de informação para esta mesma problemática, esta mesma patologia de pessoas com demência. É, de facto, complicado estar a dizer mais sobre cada um destes projetos, dado o limite temporal, mas teremos, obviamente, todo o gosto, eu e o meu colega Abhishek, em conversar mais em detalhe, caso assim o pretendam depois da apresentação. Um outro objetivo, como exemplo, indústria, inovação e infraestruturas, que pode até ser mais diretamente relevante para a apresentação. Exemplos de projetos que temos em curso: temos um projeto de preservação e valorização do legado de atividade das artes gráficas, industriais e criativas na área metropolitana do Porto. Contributos estes para uma mobilização nacional entre investigação em design e o setor industrial numa perspectiva mais abrangente. Eu chamo a atenção para algo de curioso: o saco que nos estão a dar este ano, aquele saco de pano que o meu colega acabou de me apresentar há pouco, que contém um slogan que fala da história e da memória da própria ciência. É a primeira vez que eu vejo um saco nestes encontros com a ciência que não fala do futuro. E se calhar isso é bom, porque significa que estamos a tomar consciência de que temos um património e precisamos de cuidar dele de igual forma. E aí o design pode também ajudar. Por último, e ainda dentro desta indústria, inovação e infraestruturas, um projeto de economia circular, um diagnóstico do contexto português na perspectiva do design. Falamos também de cidades e comunidades sustentáveis. Este slide foi colocado como uma espécie de loop de provocação, é a ponta aqui mesmo ao lado. Redesenhar a mobilidade urbana através da redefinição do estatuto do automóvel. O automóvel não só como tecnologia, mas também como símbolo de estatuto. E sabemos bem que em Portugal o estatuto tem contado que isso há demasiado. Isso também é semântica, também é subjetividade e também é design. E, por fim, no tópico de educação de qualidade, taxonomias analíticas da publicidade portuguesa, de 1860 a 1960, aqui é assinalado pelo Sonazol Lava Mais Branco, ou um slogan perto disso, e um projeto, se calhar, mais um ponto de interrogação ainda do que um projeto, o design de comunicação como filtro de conhecimento não comprovado, contribuindo para um diálogo mais empático entre a autoridade científica e as preocupações dos cidadãos. Este projeto emergiu como consequência do Covid e reconhece com alguma preocupação os sinais ainda vigentes e tendentes a expandir-se de uma subversão estranha daquilo que é a autoridade científica. Falo evidentemente das redes sociais e de movimentos movidos não necessariamente pelo interesse público e pela vontade de terminar uma crise sanitária.
Então, o que é que os move? E porquê? Isso também é subjetividade e isso também é design. E fico por aqui, que o tempo já deve estar a acabar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, muito interessante, nas várias constelações as quais foram atendidas. Agora, se calhar, solicitava ao professor Francisco Cerdoura, do For Life Lab, uma apresentação e depois fazemos umas perguntinhas a estes dois oradores, depois seguimos para mais duas e fazemos sempre assim ao longo da sessão, porque é muito mais imediato haver aqui alguma interação do que deixar para o final. Portanto, vamos ter então gestão de conhecimento, inovação colaborativa e ciências aplicadas em saúde, apresentação de casos de estudo. Muito obrigada, desde já, pela sua participação. Creio que me falta aqui... Agora é preciso aqui outro apoio, se calhar, técnico. Eu sofro do mesmo síndrome do Macintosh e eu tenho sempre a mudança de um sensação sistema para o outro. de que estou... Acho que está agora, correto? Ok, ótimo, muito obrigada. Muito boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a professora Maria João Maia, como representante da Fundação para a Ciência e Tecnologia nas suas bodas de prata. Acho que é bom recordar. 25 anos ainda é bodas de prata. E gostaria também de cumprimentar, com a minha mobilidade reduzida, o trabalho destes alunos. Eu sou médico ortopedista e, portanto, eu vivo com as questões de mobilidade dos meus doentes. Neste momento sou confrontado com a realidade das questões de mobilidade e acho que todos os trabalhos que possam trazer acrescentos, de facto, a quem vive essa realidade é de louvar, não só pela validade técnica, mas de facto pela validade humana que acarretam. Eu sou cirurgião ortopedista e sou muito recentemente, e através do For Life Lab, fui envolvido nesta temática da importância da relação entre a ciência e a indústria. A minha atividade essencialmente é clínica, estou muito ligado à cirurgia de deformidades e escolioses. Venho apresentar os casos de estudo que se materializaram nos projetos do For Life Lab e que resultam da aplicação do conhecimento e ciência de forma colaborativa à área da saúde. Todos nós sabemos que a pandemia por Covid-19 expôs a sociedade ao valor da ciência, com muita contra-informação, mas a ciência prevaleceu, e com um foco particular nas tecnologias de apoio ao setor da saúde. E, no fundo, com base em modelos de integração de conhecimento, foi constituído este Colab, o For Life Lab, por 9 associados com experiência na área da medicina, da engenharia, da academia, indústria, serviços, em que se adotou uma estratégia horizontal comum de especialização de base tecnológica de resposta à crise e emergências médicas. Serão apresentados 4 casos de estudo, projetos em curso, todos eles, 3 com origem em market pool, respondendo a diferentes níveis de necessidade dos stakeholders a nível nacional e internacional. Por um lado, relacionado com a necessidade dos utilizadores médicos, outros a nível organizacional e dos pacientes. O quarto projeto, apesar de responder a uma clara melhoria de uma necessidade de mercado, está mais ancorado num technology push. O primeiro projeto que eu vos vou apresentar é um capacete que foi inicialmente concebido para a proteção de equipas cirúrgicas, numa altura em que tínhamos que operar, como vos mostrei um bocadinho no slide anterior, completamente vestidos com plásticos. Esta necessidade surge de desenvolver um capacete, que não é propriamente um capacete, é um capacete que dá suporte a um escafandro e que permitisse que os profissionais de saúde trabalhassem por mais horas e com segurança, conforto, sem necessidade de máscara. Todos nós nos recordamos das imagens iniciais em que andámos todos com as caras completamente destruídas, feridas nas orelhas, feridas no nariz. E, basicamente, este é um exemplo de um projeto Market Pool, já que na altura havia 3 marcas internacionais a comercializar estes capacetes, que são muito usados em cirurgia ortopédica, e daí ter-me envolvido neste projeto inicialmente, mas não há nenhum produtor europeu. Basicamente, temos produtores americanos, um produtor suíço, embora seja na Europa, mas fora do espaço da União Europeia, e nenhum deles garantia a proteção relativa à Covid. E todos nos recordamos, e se não recordamos, convém recordar, que a disponibilidade de equipamentos de proteção individual tornou-se praticamente uma questão de soberania nacional. Nós todos nos recordamos que estava tudo esgotado no mercado, havia o risco dos próprios profissionais de saúde não terem equipamentos para poderem trabalhar com segurança.
Obviamente que a seguir entrou a engenharia e neste momento o capacete evoluiu já para uma plataforma tecnológica em que estamos a integrar vários periféricos para captura de imagem, de som e com inclusão de ferramentas de realidade aumentada ou virtual, basicamente para conjugar prática clínica com tecnologia, como por exemplo, uma coisa tão simples como seja o apoio remoto à cirurgia. O segundo projeto, e se calhar o mais emblemático, não é? foi o primeiro, que correspondeu a uma necessidade de mercado, que foi a concepção de um ventilador em 45 dias. Eu vou-me repetir, mas todos nós recordamos que andámos a comprar ventiladores à China, ventiladores em todo lado, ventiladores da China que vinham para a Holanda e que ficaram retidos na Turquia. Portanto, este projeto era uma questão de desígnio nacional e foi digamos, realizado em 45 dias, na altura por ação do CEIA, e que tinha a ver um bocadinho com esta escassez global de acesso a equipamentos médicos desta natureza. E isto permitiu que se juntassem engenheiros, médicos e indústria para capacitar o país. Não seria admissível morrerem pessoas por falta de ventiladores, felizmente isto não aconteceu, mas os ventiladores existiam e, portanto, isso não acontecia. Esta primeira versão, que é a de cima, é uma versão de guerra, chamamos assim, e desculpando falar disto na nossa vivência atual, mas neste momento já está a ser desenvolvida uma versão mais avançada, que é a imagem de baixo, que é bem mais bonita. Eu não sou designer, mas eu defino isto como bonito ou não bonito, acho que é bem mais bonita. Mas mais importante, é uma versão avançada e conectada com recurso a tecnologias de IoT e está em desenvolvimento. O hospital sentiu e sente a necessidade de desenvolver equipamentos que permitam a interface com os doentes, nomeadamente em serviços de urgência. E, portanto, surgiu a necessidade de se desenvolver uma pulseira inteligente que monitorizasse o estado de cada paciente quando se deslocava às urgências, transmitindo dados para uma aplicação, através dos quais os profissionais de saúde poderiam gerir as prioridades de atendimento. Esta ideia seria extremamente útil em ambiente hospitalar. Tem o cunho do Instituto Superior Técnico, que é uma das candidatas a conquistar a distinção do Most Impactful Project, uma das categorias dos European Excellence Awards, atribuídos pela Junior Enterprise Europe. O que é diferenciador nesta pulseira, quando no fundo todos nós já temos smartbands e smartwatches e tudo isto, é que é a aplicabilidade direta ao serviço de urgência, isto é, a pulseira é vendida ao hospital e não a um consumidor individual. Os wearables semelhantes no mercado privilegiam um design de produto claramente dirigido ao consumidor e esta pulseira privilegia as prioridades dos profissionais de saúde no hospital, sendo a aplicação desenhada e integrada de acordo com essas mesmas necessidades. Por último, e last but not least, o projeto talvez mais emblemático de inovação colaborativa é das tecnologias aplicadas à saúde, que é o nosso hub de mobilidade na área da emergência médica. Este hub ficará sediado no heliporto, na tal fotografia que eu tenho ali do lado do estaleiro, que está em construção, e será a sede do projeto de mobilidade horizontal e vertical que permite desenvolver tecnologias de apoio à emergência médica, transporte de medicamentos, órgãos e outros que possam vir a surgir. Para isso, o Centro Hospitalar Universitário de São João concorreu e foi considerado uma ZLT, uma Zona Livre Tecnológica. Eu digo sempre que se nós temos a ZLT 007 é promissor, mas de facto nós estamos a ZLT 007, e permitirá, mal haja a regulamentação apropriada, desenvolver estes projetos sem as limitações inerentes aos reguladores ao dia 2. Fizemos já um primeiro voo inaugural de teste, estando previsto ainda neste ano uma sequência de voos de teste para transportes de medicamentos, derivados sanguíneos e antídoto para veneno de cobra. Comparando com os outros 3 casos, claramente este é mais disputado pela tecnologia, um technology push, uma vez que o mercado da mobilidade aérea urbana está sujeito a uma regulamentação que ainda não acompanha a evolução tecnológica. Basicamente, a nossa aprendizagem é que a tecnologia e a regulamentação terão de evoluir de mãos dadas. O objetivo também atual é integrar o centro hospitalar, com a colaboração do Colab, na rede das TEFs, para quem não conhece, são Test and Experimental Facilities, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Gostaria de terminar enfatizando que estes projetos, se terem tornado realidade, para nós foi uma conquista, porque o Colab, de facto, foi formado no meio deste processo de vários projetos e nós, no fundo, conseguimos agregar todos eles.
Mas a necessidade de colaboração entre os diferentes stakeholders de toda a cadeia de conhecimento e a importância de nutrir esta relação e a conferência entre parceiros é essencial. Bem como algo que também já foi aqui falado, que é a necessidade de incluir ciências sociais em projetos de base tecnológica, para que a investigação futura documente os indicadores de impacto de cada projeto e da nova organização do Colab como um todo, no fundo com o objetivo final que é percebermos até que ponto isto se reflete na qualidade dos cuidados de saúde e melhorias efetivas nos sistemas de saúde. E obrigado e desculpem estas intercorrências todas. Muito obrigada. Temos 2 perguntas agora. Não sei quem é que quer lançar, fazer aos 2 oradores que tivemos primeiro. É melhor fazermos assim porque não acumula tanto para o fim, embora no final também possamos ter uma discussão conjunta. Faz favor. Não há perguntas? Faz favor. Estou curioso, aliás vou falar de drones, e esta última solução é desenvolvida em Portugal? Esta solução vai ser desenvolvida em Portugal. O heliporto do hospital, o novo heliporto do hospital, é feito numa bolacha e vai ter uma estrutura inferior, com 2 pisos. Isto tem a ver com questões de regulação técnica, com a localização do heliporto e da envolvência do heliporto, mas um dos objetivos no heliporto foi exatamente construirmos um centro de comando que será a sede do For Life Lab e que será cumulativamente um centro de comando para todo este tipo de operações. As questões que se colocam, assim, quando nós fazemos algo inovador, colocam-se questões inovadoras. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático dos drones. O regulador, nós para fazermos um transporte de determinado produto, seja ele qual for, depois, consoante o produto, depois também terá as suas regras, do ponto A para o ponto B, temos que usar drones certificados. Só que os drones, não existem drones na União Europeia certificados. Percebe? Portanto, é assim, tem que ir naquele automóvel, mas o automóvel ainda não existe. Portanto, o regulador adiantou-se, diz que o drone tem que ter estas determinadas características, mas o drone com aquelas características não existe. Portanto, nós, no fundo, vamos ter que fazer um trabalho, daí a importância, eu há um bocado estava a dizer que este caminho é feito de mão dada com o regulador, porque senão é impossível, não é? Mas, basicamente, nós vamos ter que... Nós não fazemos drones, nem queremos fazer drones, como é lógico, mas os drones que nós vamos ter que usar vão ter que obedecer a determinadas regras que existem, mas que comercialmente esses drones não existem. E, portanto, nós vamos ter que introduzir sistemas, vamos ter que fazer trabalho em diferentes níveis, coisas tão básicas como temos um drone certificável para poder fazer essa simples operação. Para ter outra ideia da agilidade que isto exige ou não, se eu quiser fazer um voo de teste do ponto A ao ponto B, atualmente são no mínimo 3 meses para ter uma aprovação da ANAC. Portanto, isto em termos de desenvolvimento de tecnologia é completamente impossível. Quer dizer, não consegue fazer um teste e depois tem que fazer um novo pedido e passar 3 meses fazer o teste e depois fazer um novo pedido. Portanto, no fundo, as ZLTs, que há digamos que estão em que a ANI, aliás, está envolvida na certificação das ZLTs, mas as próprias ZLTs, as zonas livres tecnológicas, existem, mas depois também ainda não existe a forma como elas, a organização como elas vão funcionar até que nós conseguimos contornar a lei. Portanto, tudo isto é um processo. Nós estamos no estaleiro, mas é um estaleiro que nos dá um certo gozo de fazer, porque a verdade é que, a nível mundial, nós temos a percepção que não há nenhum hub que entregue isto tudo. Quer dizer, que nós onde estamos a ser inovadores não é nos drones, não é no transporte de órgãos que já se fizeram, não é no transporte de medicamentos. É integrar isto numa rede de emergência médica, é ter um acidente e nós pormos um drone, por exemplo, com um capacete e ter uma interação direta com alguém que possa prestar assistência ao doente que se encontra. Portanto, isto tem muitos vetores, mas estamos em fase de estaleiro, para ser franco. Ideias temos. E vontade. Fantástico. Muito bem. Mais alguma pergunta para já? Então, se não, muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Doutor. E agora iríamos passar ao Sérgio Domingos, do Centro de Física da Universidade de Coimbra, que nos vai apresentar espectroscopia de micro-ondas, evolui como sonda estrutural, avanços desde a física molecular à química analítica. Muito obrigada pela participação.
e depois no final talvez possamos ter uma discussão mais acesa entre todos. É um PDF, ficou mais pequenino do que o que devia ser. Está bom assim ou preciso? Dá para ver bem? Conseguimos ver bem. Sim, ok. sim. Era só esperar. Fica um bocadinho maior. Ok. Obrigado. Eu sou o Bruno Messencha, sou investigador do Centro de Física da Universidade de Coimbra. O Centro de Física é relativamente recente, é o produto de uma fusão do antigo Centro de Estudos Materiais para a Difração de Raios-X, tem muita história em cristalografia, e o Centro de Física Computacional. Portanto, estes dois centros juntaram-se para formar o Centro de Física. E pronto, eu estou a tentar... Eu peço desculpa de interromper, eu julgo que esta sessão está a ser transmitida em streaming e traduzida. Pois, é para usar o microfone, para estar se aqui fizer mais perto. favor. Sim, Peço obrigada. Pronto, esta nova aventura que estamos a tentar começar lá no Centro de Física, nas pedras de microondas, basicamente é uma nova ferramenta estrutural para resolver a estrutura de moléculas na fase gasosa. Pronto. O que é isto da espectroscopia de microondas e para que é que serve? Não me admira que muitas pessoas não saibam o que é, porque esta técnica tem estado basicamente na sombra da comunidade científica. Já existe há mais de 100 anos, mas por várias razões que vou falar agora não é muito conhecida. Pronto, uma porque não havia uma empresa que produzisse este tipo de equipamento, tinha que se montar às peças no laboratório. Segundo, tínhamos a habilidade de medir gamas muito pequenas do espectro de cada vez. Fazia com que, para ter um espectro de banda larga, às vezes demorava-se um ano a medir, e o tipo de moléculas que podemos estudar é muito pequenas. Pronto, a aplicabilidade disto é muito reduzida por várias razões, pronto, como podem imaginar. Pronto. Isto das microondas, o comprimento de onda das microondas é mesmo aquele certo para interrogar o que se passa nos estados rotacionais de uma molécula. Pronto. Isto é mesmo, podem pensar nisto como é a maneira mais funda que se pode obter uma imagem em alta resolução de uma molécula. Pronto. O que nós vamos fazer com isto é estudar basicamente como é que as moléculas num gás, como é que elas rodam, estudar os estados de rotação desse sistema. E os estados de rotação permitem-nos determinar 3 números, que são as constantes rotacionais, que relacionam diretamente com os momentos de inércia. E a partir do momento em que nós temos essa informação, nós temos basicamente uma grelha que nos diz tudo acerca da molécula. Podemos reconstruir a estrutura 3D a partir de uma imagem de microondas que podemos fazer na fase gasosa. Pronto. Agora, o que é que aconteceu que tornou que isto agora um bocado mais interessante? Pronto, até há cerca de uma década fazia-se isto de tal maneira, era um processo muito lento, larguras de banda muito estreitas, e há cerca de uma década atrás houve uma inovação que transformou esta área completamente, que é a invenção do chirp pulse. Basicamente é a capacidade de digitalmente criar um pulso que faz um sweep das frequências todas, digamos de 1 até 10 GHz. Num único evento podemos capturar o espectro inteiro. Pronto, isto transformou a técnica de, em vez de estar um estudante de doutoramento a fazer medições durante um ano no laboratório, de um dia para o outro nós temos a mesma informação agora. Pronto. Isto é uma coisa que a comunidade ainda está a lidar. Pronto, agora temos uma ferramenta que é muito útil, pronto, que nos permite determinar estruturas, e podemos começar a pensar em coisas como relacionar dinâmica e perceber a função de moléculas, porque temos a capacidade de medir muitos dados muito rápido e estudar sistemas cada vez maiores. Pronto. Aqui no painel lá o que vem, pronto, é o que normalmente o que se parece quando tem um espectro de alta resolução, que temos estas linhas todas, e depois há muitos padrões ali contidos, e cada padrão relaciona-se diretamente com uma estrutura 3D, como estão a ver aqui de lado. Pronto. Agora, esta nova era do chirp pulse, pronto, da largura de banda larga, potenciou também outras coisas, porque a instrumentação agora está num ponto em que podemos medir a mesma coisa 10 milhões de vezes, com estabilidade na fase, em que nos permite depois juntar esse pacote de dados e comprimir aquilo tudo e poder explorar o que se passa no painel B, que é o que se passa na parte dinâmica do espectro ao pé das ervas daninhas. Pronto. É onde estão os eventos mais raros, onde estão os problemas estruturais mais complexos, e é ali que nós vamos agora pôr o nosso foco. Pronto. Isso nos permite não só estudar geometrias de moléculas isoladas de pequeno tamanho, mas permite-nos estudar também como é que as moléculas se juntam umas às outras, porque durante o processo de preparação das moléculas num gás, as moléculas, algumas encaixam umas nas outras, e nós conseguimos
de uma maneira muito isolada e de uma maneira muito controlada, estudar como é que as moléculas variam a sua estrutura para encaixarem umas nas outras. Isto é uma coisa que não é possível fazer de muitas outras maneiras. Pronto. Com esta fundação, o que temos agora é uma técnica em que estamos a tentar desenvolver métodos que possam ser usados para problemas analíticos fora da área fundamental da física molecular. E uma das coisas que estamos a desenvolver é um método para usar espectroscopia de microondas para tratar o reconhecimento quiral. Moléculas quirais são essas moléculas que têm simetria de espelho, como as nossas mãos, a esquerda e a direita. É como os aminoácidos, proteínas, o DNA, as moléculas da vida são todas quirais. E na indústria, por exemplo, farmacêutica, os medicamentos são cada vez mais produzidos com este tipo de moléculas. E saber diferenciar a mão esquerda da mão direita é muito importante e técnicas que têm a agilidade de fazer isto são raras. E o que estamos a tentar é criar um método para fazer isto aqui. E basicamente, nós tendo a possibilidade de, com a nossa sonda, ir ver como é que uma molécula se junta à outra e saber como é que elas duas se encaixam. Imaginem agora que eu tenho aqui a minha mão direita. Eu de olhos fechados, vocês todos tiram uma mão para fora, a esquerda ou a direita. Eu de olhos fechados, se eu for com a minha mão direita dar um passo bem a todos, eu sei qual foi a mão que vocês tiraram para fora, porque a nossa mão esquerda encaixa na mão direita de maneira diferente. Pronto, esse emparelhamento pode ser detectado na fase gasosa e nós podemos quantificar a níveis tão competitivos como cromatografia o excesso que há de mão esquerda e mão direita deste tipo de moléculas. Pronto. O que está aqui em baixo neste espectro é uma vantagem intrínseca da técnica, que é o facto de termos tanta alta resolução e cada molécula, até mesmo a mesma molécula, com pequenas variações na geometria, basicamente é uma molécula nova, que produz um espectro diferente. E nós podemos, com métodos, primeiros princípios, à mão, ou usando métodos que estamos a desenvolver computacionais assistidos, e estamos a pensar em introduzir também machine learning, coisas assim, para mapear todos os padrões que estão e conseguir identificar e quantificar as moléculas todas que estão presentes no nosso sistema, mas também as variações estruturais que acontecem in situ na fase gasosa. Pronto, isto é um mapa e uma informação que não existe de momento. Agora, temos esta fundação, isto é uma coisa que tem acontecido nos últimos 10 anos e pronto, agora o problema que tentámos tentar superar é, pronto, nós fazemos isto muito bem para moléculas de tamanho médio, assim, moléculas com 10, 15 átomos, mas nós queremos intersetar com áreas com mais aplicabilidade, áreas que estão completamente fora, outro desporto diferente, que não estava no scope agora da técnica. E com este desafio em mente, há uns anos atrás, nós desafiámos um laboratório do Ben Feringa em Groningen, na Holanda, que eles são pioneiros no desenho destas arquiteturas moleculares. Chama molécula completamente orgânica, é um motor molecular. Basicamente, isto devia ter uma animação, mas não tem, mas pronto, imaginem, tem uma parte de baixo, o stator é uma base, e está ligado à parte de cima, que é um rotor, por um eixo. Pronto, e com um fotão e com um processo térmico, estes motores podem rodar por si próprios. Pronto, e nós sabemos em que direção é que eles rodam. Isto é uma qualidade intrínseca, mas super importante, porque a partir do momento em que nós, com um fotão, podemos fazê-los rodar, mas sabemos em que direção é que eles rodam, podemos fazê-los fazer muitas coisas diferentes. E agora eles podem fazê-los andar mais rápido, mais lento, pôr grupos funcionais, acoplá-los a antibióticos para poderem ser ativados dentro do corpo in situ, com luz, pode-se fazer montes de coisas. Mas há muita coisa acerca desta estrutura base que não se conhece. Pronto, então nós desafiámos a tentar fazer espectroscopia de microondas com este tipo de sistemas. Pronto. E a prova de conceito, aqui o espectro em baixo, o espectro experimental a preto e depois o nosso modelo a vermelho. Quando acontece isto, quer dizer que nós temos 3 constantes rotacionais para um modelo em que sabemos exatamente qual é que é a geometria da molécula. Pronto. Isto é uma molécula com 50 átomos. Há 10 anos isto era inconcebível fazer um estudo deste tipo com uma molécula desta dimensão. Pronto. E pronto, isto foi a primeira detecção e agora queremos catapultar este tipo de estudos para outros voos. Isto é a semente de um projeto que foi financiado agora através de uma ERC Starting Grant e eu estou a recrutar pessoas para juntar uma equipa para nós desenvolvermos novo equipamento, nova tecnologia para acoplar esta fundação base de espectroscopia que ainda não existe em Portugal, mas que vai existir vai começar a existir agora. Mas a ideia é mesmo explorar esta relação única que há entre um espectro de alta resolução na área dos microondas com a estrutura 3D de uma molécula. Pronto. E tentar desenvolver novos métodos para quantificar e explorar novos caminhos. Pronto, a ideia é entrar em domínios que estavam elusivos até agora, como a nanotecnologia molecular, e explorar novos que hão de aparecer certamente com o desenvolvimento disto. Pronto, agradeço a todos por estes minutos e
Os meus colaboradores estão ali em baixo, mas estão tapados, não dá para ver, mas pronto, são vários. E há o financiamento, claro que sem ele não podíamos avançar com estas ideias para a frente. Obrigado pela atenção. Muitos parabéns. É uma honra ter um IRC aqui a fazer uma apresentação. Muitos parabéns. Depois podemos passar às perguntas. Muito obrigada, Sérgio. Agora passaria a Andreia Rosatella, do Centro de Investigação de Biociências e Tecnologias de Saúde, que nos traz líquidos iónicos como materiais inteligentes para diferentes aplicações. Agradeço a apresentação e agora vamos se calhar acelerar nas apresentações e depois fazemos a discussão. Muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui. Não sei se ouvem bem assim nesta posição. O meu nome é Andreia Rosatella, venho da Universidade Lusófona, no nosso Centro de Investigação, o CBIOS, Centro de Biociências, aplicado às tecnologias da saúde, e hoje vou-vos falar de líquidos iónicos como materiais inteligentes para diferentes aplicações. Primeiro, tenho que vos dizer, não é, e mostrar o que é que são líquidos iónicos. Líquidos iónicos são sais, que a definição é que são líquidos abaixo dos 100 graus, mas o ideal mesmo é que eles sejam líquidos à temperatura ambiente, ajudam-nos a aumentar aqui as aplicações. Eu hoje vou-vos mostrar 3 projetos, 3 aplicações, porque a minha paixão mesmo é desenvolver novos líquidos iónicos com diferentes propriedades e aqui mostrar os cationes e os aniões, mas sempre aplicados a funções, não é? Aplicações reais. E estes são um dos 3 projetos que a gente está a trabalhar agora, que são utilizar os líquidos iónicos como extração, ou então como proteção para o vírus SARS-CoV-2 e também como sistemas de descontaminação de agentes químicos de guerra. Então vou-vos primeiro falar sobre a utilização de líquidos iónicos como extratores, como agentes de extração. Isto não é novidade nenhuma, mas eu quero-vos mostrar aqui o que é que o nosso projeto tem de novidade. Então, os resíduos da indústria alimentar muitas vezes ainda contêm nutrientes e moléculas que nós conseguimos ainda valorizá-las, mas o desafio aqui é que a extração tradicional com solventes orgânicos extrai uma grande quantidade de compostos que depois o desafio é isolá-las, ou seja, transformá-las, separá-las em diferentes categorias e depois fazer a aplicação. Então, o que nós propomos é utilizar líquidos iónicos que sejam inteligentes. O que é que isto quer dizer? Que mudem a sua estrutura perante um estímulo externo, ou seja, esse estímulo pode ser aplicar um campo magnético, pode ser termo, foto, pH sensível. Neste projeto, nós utilizamos líquidos iónicos que são fotossensíveis. Isto quer dizer que mudam a sua estrutura aplicando uma radiação de luz. E com isto, nós conseguimos fazer extrações altamente seletivas e assim separar, ultrapassando esta fase desta extração de todos os compostos juntos, nós conseguimos separar isoladamente diferentes tipos de compostos. Assim, depois aplicá-los em formulações ou novos químicos, sempre com um olho visto na saúde e em aplicações para a saúde. Outro projeto, que tal como o Dr. Francisco nos mostrou, que foi um problema que nós vimos no início da pandemia, que víamos os enfermeiros e os médicos com estas lesões na cara, devido aos equipamentos de proteção. Então, o que nós pensámos foi desenvolver um gel que seja aplicado na pele, que possa proteger a pele destas agressões. E foi isso que nós fizemos. Misturámos líquidos iónicos e biopolímeros, neste caso é a gelatina, e conseguimos desenvolver um filme que é flexível, resistente e de baixo custo e
quando aplicado na pele, isto foi aplicado, alguns enfermeiros utilizaram na realidade este filme, e eles disseram que era fresco quando punham na cara e realmente baixou o nível de lesão na pele. Outro projeto, também ligado ao SARS-CoV-2, é a desinfecção de superfícies. Todos nós até hoje temos o problema da contaminação de superfícies, e o que acontece é que nós passamos o álcool evapora e depois a superfície pode ser recontaminada novamente. O que nós quisemos fazer é desenvolver um método que pudesse proteger a superfície de recontaminação, e para isso desenvolvemos mais uma vez um filme com base em líquidos iónicos e biopolímeros, mas em que o agente biocida ficava retido no filme, e assim nós podíamos proteger a superfície desta recontaminação. Este filme destrói o vírus e permanece ativo na superfície. Nós podemos aplicar estes filmes em computadores, em maçanetas, em vários tipos de superfície, que nos protege do vírus durante algum tempo. E para finalizar, outro projeto que nós temos é a descontaminação de agentes químicos de guerra. Os agentes químicos de guerra são compostos extremamente tóxicos, que são feitos exatamente para matar, infelizmente, ou ferir seriamente as pessoas. E quando há um ataque químico, a primeira abordagem é sempre a detecção e identificação do agente químico de guerra com que nós estamos a lidar. Mas depois a segunda parte é a descontaminação. A descontaminação do pessoal, do equipamento e diferentes materiais que entraram em contacto com o agente químico de guerra. Então, e é nesta parte que nós desenvolvemos um descontaminante, e para isso nós tínhamos que produzir com baixo custo, que agisse rapidamente, que seja portátil, com baixa toxicidade, não só para nós humanos, mas também para o ambiente, que também é importante, e depois com uma alta eficiência. Então, para isso, nós produzimos novos líquidos iónicos, que são não tóxicos e que são capazes de absorver os agentes químicos de guerra para dentro do líquido iónico, e depois dentro do líquido iónico temos um agente que vai desativar estes agentes químicos de guerra. Então, para isto, neste projeto, nós não utilizamos os agentes químicos de guerra, porque são altamente tóxicos e, em termos de investigação, eles não se usam-se simulantes. Os simulantes têm a mesma reatividade, embora a toxicidade um bocadinho mais baixa. Eu digo um bocadinho mais baixa porque, mesmo assim, nós temos que utilizar laboratórios de alta segurança, e nós utilizamos, em colaboração com o Exército Português, no laboratório militar, onde fizemos a preparação das amostras e a análise por GCMS em Headspace também. E assim desenvolvemos um sistema de descontaminação eficiente que ainda estamos em fase de desenvolvimento. Então, espero que vos tenha transmitido que líquidos iónicos são altamente versáteis e, depende da aplicação, eles podem ser aumentar muito a eficiência da aplicação. Para acabar, queria agradecer às diferentes equipas que participaram nos diferentes projetos. Eu estou aqui no CBIOS, aqui está a equipa do primeiro projeto, da extração. Depois, em colaboração com a Faculdade de Farmácia, aqui temos o José Miguel Pereira e a Quirina, que fizeram os ensaios com o vírus. E, finalmente, aqui os parceiros que temos neste projeto da NATO, que aqui temos o professor Carlos Afonso e os parceiros do Exército, a doutora Vânia Tira Picos, Major Gonçalves e o Capitão Neto. E agradecer-vos a vocês pela vossa atenção. Obrigada. Muito obrigada. É muito interessante porque todas estas apresentações parece tudo muito simples. Portanto, isto quer dizer que estão a passar bem a mensagem para um público que não é conhecedor das vossas matérias e que é fundamental. E é isso que se pretende do Ciência. Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos agora à apresentação
de Fernando Antunes, do Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos, ok, do SEMPRE, que nos traz a apresentação Falha por Fadiga em Materiais Metálicos. Muito obrigada. Eu não sou o professor Fernando Ah, não, Antunes, eu vim em desculpe. substituição dele. Sim, senhor. Já agora chama-se? Edmundo Sérgio, eu já ia referir. Muito bem. Muito obrigada. Então eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre a falha por fadiga em materiais metálicos. Eu sou estudante da Universidade de Coimbra, sou investigador do Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento multidisciplinar, que engloba várias áreas, como aqui se verifica. A parte da fadiga está englobada na área de Design and Testing, ou seja, na parte de projeto. Os nossos componentes na indústria e na vida real estão quase sempre sujeitos a cargas cíclicas. E essas cargas cíclicas, ainda que à primeira vista isso não pareça acontecer, causam muitas vezes falhas por fadiga. Nós temos aqui no lado esquerdo um exemplo de um propulsor de 19 toneladas do navio porta-aviões nuclear francês que falhou, eu acho que foi 2 anos após entrar em serviço por fadiga. E neste caso aqui não houve consequências críticas em termos de vidas humanas, por exemplo, mas isto não é sempre o caso e muitas vezes isso acontece. Aqui do lado direito temos um exemplo de uma falha por fadiga num componente da nossa vida cotidiana em que as consequências materiais são bastante palpáveis, já que o quadro fraturou, no entanto as consequências para a vida do ciclista nós não conhecemos, não é? A fadiga é um processo que é bastante complexo e nós dividimos o processo de fadiga usualmente em 3 etapas. A iniciação, a propagação e a fratura final, que é um estágio muito rápido e posso dizer que inevitável e que, como tal, recebe bastante menos atenção. Dependendo da fase dominante no fenómeno de fadiga, nós dividimos o nosso estudo na fadiga oligocíclica, ou a elevado ou muito elevado número de ciclos, caso a fase de iniciação seja predominante, e na fase de propagação, nas abordagens de estudo de fadiga baseadas no parâmetro ΔK, que é um parâmetro de natureza elástica, já com algumas décadas, e agora, mais recentemente, em parâmetros não lineares. No caso da fadiga oligocíclica, eu vou mostrar aqui um pouco daquilo que nós fazemos no nosso centro de investigação. Isto aqui é em cima um exemplo de um provete que nós utilizamos para estudar a fadiga oligocíclica, um provete de secção circular. Aqui à direita temos um equipamento de solicitar este provete em cargas cíclicas, e o primeiro resultado deste tipo de ensaios nós conseguimos ver aqui ao centro são as curvas de tensão de formação, onde nós conseguimos ver, aqui esta chama-se um efeito de stress, aqui uma translação das curvas, e aqui à esquerda temos então o resultado final deste tipo de ensaios, que são as curvas que nos permitem antecipar o número de ciclos à falha por fadiga, neste caso com a gama de deformação que é aplicada no material. Ou seja, na fadiga oligocíclica nós controlamos o processo através da gama de deformação que é aplicada. No outro caso, no caso da fadiga a elevado número de ciclos, nós costumamos utilizar provetes lisos, mas também fazemos estudos com outro tipo de provetes. Neste caso aqui temos aqui uma soldadura em T. E na fadiga a elevado número de ciclos, os resultados experimentais, por assim dizer, também fornecem normalmente este tipo de curvas em que se relacionam também o número de ciclos à falha por fadiga com, neste caso, a gama de tensão que está aplicada no componente ou no material. Ou seja, enquanto que na fadiga oligocíclica nós controlamos o processo pela gama de formação, na fadiga a elevado número de ciclos controlamos pela gama de tensão. Nós podemos ver aqui neste exemplo que o material base, ou seja, o material sem soldadura, consegue suportar um número de ciclos muito superior em termos de vida de fadiga do que o material que está soldado, neste caso pela tecnologia MIG. No entanto, a redução da performance da fadiga pode-se dizer que é bastante afetada por qualquer tipo de processo de soldadura, já que estes induzem normalmente defeitos e concentração de tensões que são propícios depois à iniciação de fendas. Aqui neste caso temos também outra das nossas valências, que é a fadiga multiaxial. Normalmente, os nossos provetos, aquilo com que nós estudamos, são
São simplificações do que acontece na realidade. Na realidade, os componentes na indústria e na vida real estão sujeitos a cargas muito complexas. Portanto, também é importante estudar fadiga multiaxial, no sentido que são componentes que estão sujeitos a vários tipos de solicitações. Neste caso aqui, temos aqui do lado esquerdo, que uma simulação de métodos e elementos finitos, um software comercial, em que estamos a solicitar um proveito até relativamente simples à torção e à flexão, e conseguimos aqui identificar o ponto de iniciação da fenda por fadiga. Aqui do lado direito em baixo temos o nosso equipamento de fadiga multiaxial, que permite fazer carregamentos variados em fase, e em cima temos aqui um exemplo de vários defeitos de processamento que nós conseguimos identificar a partir da análise de superfícies de fratura com microscopia eletrónica, e aqui podemos ver defeitos de processamento de um aço de maragem de elevada resistência que foi obtido por manufatura aditiva. E aqui são alguns defeitos típicos da manufatura aditiva. Neste caso aqui no lado esquerdo temos partículas metálicas que não se fundiram durante a deposição e como tal não se integraram na matriz metálica. Aqui no centro outro exemplo de falta de fusão. E aqui no lado direito um micro vazio, que já nem sequer é bem micro, ou mesmo um grande vazio, na estrutura de material. Este tipo de defeitos são muito importantes, ou aliás, são muito de evitar, porque são zonas preferenciais para a nucleação de fendas por fadiga, que depois provavelmente vão resultar na falha de material. Ou seja, nós para termos um componente ou um material com elevada performance à fadiga, devemos a todo custo evitar este tipo de defeitos. Aqui na parte da fase de propagação, nós estudamos a propagação normalmente com os provetos CT em cima e os provetos MT, que são provetos estandarizados, provavelmente os mais usados globalmente para o estudo da fase de propagação. Temos aqui o nosso equipamento de solicitação, e o que fazemos é, enquanto estamos a fazer o teste, estamos a medir aqui também o fecho de fenda, que é um parâmetro que relaciona o contacto entre os flancos da fenda, uma área um pouco mais complexa, mas que é um parâmetro que é crucial na parte de propagação. E vamos medindo também o incremento da frente de fenda, de forma a gerarmos as curvas DADN ΔK, onde se relaciona o incremento da fenda em cada ciclo, neste caso em microns por ciclo, com o ΔK, que é um parâmetro, como eu já referi, elástico, que permite caracterizar, ou pelo menos tenta caracterizar, o estado de tensão que é gerado pela fenda. Na teoria, uma fenda gera uma singularidade em termos de tensão no material. Na realidade não é bem isso que acontece, mas o parâmetro ΔK tenta descrever um pouco o estado de tensão que é gerado pela fenda. Aqui temos outra dos nossos estudos na parte de propagação, que é a tentativa de caracterizar a forma da frente de fenda ao longo da sua propagação. Neste caso temos aqui também um exemplo com método de elementos finitos. O que nós fazemos é definimos uma frente de fenda mais ou menos arbitrária, vamos medindo o ΔK ou o K em vários pontos desta frente de fenda e vamos ajustando a sua forma até conseguirmos chegar a uma condição de equilíbrio. É importante nós conseguirmos definir a forma da frente de fenda, porque enquanto que em componentes simples, como está aqui, como neste caso aqui um veio, ou os provetos GT ou MT, como eu apresentei anteriormente, a forma da frente de fenda é mais ou menos intuitiva para quem estuda fadiga, mas na verdade em componentes mais complexos do mundo real, aplicações na indústria, não é tão fácil nós entendermos qual é que é a forma que a fenda terá, nem tão pouco o caminho que ela irá seguir. Que finalmente na parte da propagação, em alternativa ao parâmetro ΔK, surgiram os parâmetros não lineares. Neste caso estamos aqui a utilizar uma abordagem com a deformação plástica cíclica que é acumulada na frente da fenda. Este tipo de alternativas ao parâmetro ΔK surge devido a certas limitações que existem e que são bastante bem conhecidas no estudo de fadiga. Neste caso, o exemplo que eu aqui trouxe é a aplicação de uma sobrecarga. O que acontece é que quando nós tentamos descrever o comportamento de uma fenda, ou seja, o crescimento da fenda, considerando que o ΔK é a força motriz do incremento da fenda, ao aplicarmos uma sobrecarga, as diferenças na velocidade de propagação, ou seja, as alterações na velocidade de propagação são bastante ténues, e ao utilizarmos então um parâmetro linear, neste caso a deformação plástica, como eu referi, conseguimos então captar as alterações na velocidade de propagação, que é o que acontece na realidade. Temos aqui um exemplo que é bastante interessante, que é ao aplicarmos aqui uma sobrecarga com uma razão de 2 vezes a carga nominal que estávamos a aplicar anteriormente no componente, a fenda inclusive para. Ou seja, ao contrário do que nós podíamos esperar,
a aplicação de uma sobrecarga, inclusive, teve um efeito benéfico na fadiga. Isto é importante porque nós temos muitos componentes que estão sujeitos a sobrecargas, como, por exemplo, as asas de um avião em zonas de turbulência ou na altura da aterragem, estão sujeitas a sobrecarga e até pode haver, então, a paragem da propagação de fendas por fadiga, o que é bastante interessante. Esta aqui é a nossa equipa de estudo de fadiga. Temos competências, então, como eu referi, a nível experimental, a nível numérico também utilizamos um software de elementos finitos que nós desenvolvemos, em ambos os casos, há ambas as competências, e vamos nos revezando no estudo das várias áreas da fadiga que eu fui falando anteriormente. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos seguir para a próxima apresentação do António Aguiar Costa, do Laboratório Colaborativo para o Ambiente Construído do Futuro, que nos traz desafios da digitalização do ambiente construído, contributos do Build Collab. O Build Collab pressuponho que também seja recente, certo? Exato, tem 1 ano e meio. Exatamente. Obrigada. Eu acho que fui enganado, ou seja, disseram-me que eram só 5 slides, por isso os meus estão muito simples. Mas já reparei que para a próxima trago mais, com mais exemplos. Sem ser o primeiro e o último, são 5. Pois sim, é o caso. O primeiro é sempre... No meu caso são 6 com o primeiro. E não pus o último, senão eram 7 já. Mas pronto, se calhar é este excesso de rigor de engenheiro, não é? Que temos também no Build Collab. O Build Collab é um laboratório colaborativo para o ambiente construído e pretende apoiar a digitalização da indústria da construção. Na verdade, nós temos já uma equipa, ou seja, apesar de termos 1 ano e meio, temos uma equipa já de 25 pessoas e com formações no âmbito da arquitetura, a engenharia civil, a eletrotécnica, pouca informática, realmente tem sido que queríamos ter mais elementos de informática, mas de facto são mais difíceis de encontrar disponíveis. De qualquer forma, temos conseguido desenvolver aquilo que faz mais falta neste momento à indústria, que é competências de digitalização, de programação, sempre aplicado. E temos também outra característica, que é aliamos a digitalização e o esforço para a transformação digital à transição verde. É aqui um percurso difícil do setor da construção, não só porque percebem que a digitalização acaba por permitir ultrapassar dificuldades de falta de mão de obra, porque também automatiza alguns processos, mas também a digitalização é um veículo para nós conseguirmos ser mais sustentáveis, porque simulamos mais, controlamos mais a informação, conseguimos começar a industrializar. Ou seja, há aqui muitos caminhos que, interessantemente, são muito complementares. Por exemplo, estamos a desenvolver ferramentas para apoiar a construção modular, quase como Legos, e conseguimos, no computador, criar construções de uma forma mais ágil, nunca eliminando aquele lado do qualquer ator, não é? Não queremos eliminar o lado estético, funcional, a liberdade, nada disso, mas queremos trazer a inteligência artificial para, por exemplo, até ampliar as capacidades de novas soluções, etc. Mas o objetivo tem sido este, de criar um impacto rápido, e é um desafio difícil, porque a indústria da construção é conservadora, muito tradicional e não muito habituada a investir em tecnologia, a investir em inovação. Eles são sensíveis, acham interessante, mas ficam sempre à espera que nós levemos a solução, a receita, e a inovação, de facto, não há receita, há um processo de mudança que é contínuo e isso tem que se, de facto, tem que se conseguir interiorizar. Trazia aqui mais do que casos de estudo, mas também vou falar levemente de alguns casos, mas trazia aqui a história do Build Collab. Tem sido um desafio grande, porque queríamos ter
um impacto também rápido na indústria, temos conseguido ter, felizmente. Isso passou muito numa primeira fase por identificar áreas prioritárias de ação, como foram de facto a digitalização e design paramétrico, foram a construção modular, a circularidade e a avaliação do ciclo de vida. Tudo isto foram áreas, a realidade virtual e aumentada, foram áreas que nós identificamos como mais impactantes e a partir das quais criamos aquilo que chamamos os Intensive Innovation Groups, o IIGs. Resultou bem porque são fáceis de comunicar. Nós nas redes sociais falamos nos IIGs e cada um tem um objetivo muito claro, um output a breve prazo e isso acabou por resultar de uma forma interessante e ter um impacto também grande. Claro que estamos a sentir que o Build Collab cresce e isso obrigou-nos a criar uma hierarquia maior, não é? Quer dizer, esses IIGs, Intensive Innovation Groups, que nos levaram a criar digital twins de edifícios. Estamos também já a trabalhar com a construção para acelerar ou criar digital twins do processo construtivo, ou seja, a ideia é sempre monitorizar o que está a acontecer em obra, monitorizar o que está a acontecer no edifício. Mas todas estas iniciativas levaram-nos a criar 5 áreas, e é nessas áreas que estamos a trabalhar: Smart Transport Infrastructures, IoT e Smart Technologies, muito importante se quisermos sensorizar. Estamos, de facto, a criar pilotos de sensorização de edifícios, mais até para recolher o máximo de informação possível e começar a trabalhá-la em termos de inteligência artificial. Depois temos uma área que é o BIM Intelligence e foca muito sobre a modelação da informação dos edifícios em 3D. E este é de facto aqui uma área central, porque toda a indústria está a começar a trabalhar em 3D na indústria da construção, em BIM, mais especificamente, não é exatamente apenas 3D. E depois temos uma área da Green Transition e a normalização. A construção, ainda hoje de manhã estive num outro evento e falávamos que faltam normas na indústria da construção, mas a indústria diz que falta normas e reconhece, não está muito habituada a olhar para elas, a não ser para dimensionamento. Mas, de facto, as normas são feitas pela indústria e esse é um desfazamento engraçado, porque elas não aparecem do nada, mas nós temos aqui uma equipa designada para trabalhar isso. Claro que os vários projetos acabaram por começar a florescer, como disse, nas várias áreas. Também temos, por exemplo, ali no Green Transition, sempre uma vertente de digitalização e queremos ajudar a calcular ciclo de vida dos edifícios. Queremos também ter especificações para explicar como é que se contrata edifícios inteligentes, edifícios verdes, porque é um grande déficit na indústria da construção, é a incapacidade ou muitas vezes o pouco cuidado que se tem também na definição dos cadernos de encargos dos projetos e obras, que depois acabam por ser também ter um impacto na não inovação. E de facto há aqui um âmbito enorme de trabalhos, por exemplo, começar a trazer informação para o edifício, para o projeto. Todo o projeto é modelado em termos de informação e estruturado antes de ser construído, e isso acaba por ser muito importante, principalmente nos tempos de hoje, de maior necessidade ou em que os preços estão a aumentar brutalmente. Por fim, só dizer que temos um relatório RDI que está disponível no nosso site, buildcollab.pt. Temos lá disponível todo o trabalho que temos vindo a fazer e, de facto, aqui a nossa missão, para além do Twin Transition, é muito ocupar o espaço que existe entre a universidade, os centros de investigação e a indústria. Queremos criar pontos, colaboração. Não tem sido fácil, porque às vezes o laboratório não é totalmente compreendido pelos outros stakeholders. Eu acho que cada vez mais é, e cada vez mais se procura colaboração,
mas a ideia não é substituirmos um centro de investigação, uma universidade, não, é ocupar o espaço que existe muitas vezes entre a indústria, e isso para nós é um prazer tentar fazer esse trabalho. Obrigado e continuação de uma boa tarde. Obrigada. Chamava então agora o Pedro Lima, o Alexandre Bernardino, do IRS Lisboa, do LARCIS. Se fizer favor. Manned Ground and Aerial Vehicles for Outdoor Operations, Fire Combat Constructions. Eu reparei que era o único título que estava em inglês e já o mudei para português. Não há problema, não há problema. Não sei se fazia parte das regras, eu não recebi regras nenhumas. Não. De facto. Muito bem. Se tivéssemos audiência Vamos lá ver se eu também me inglês. entendo com descobrir onde é que isto está. Ups. Atendendo ao avançado da hora. Vou dar o meu melhor. Obrigada. Pronto, realmente mudei para veículos aéreos e terrestres muito autónomos obrigada. para operações em ambientes exteriores e o meu nome é Pedro Lima. De facto, isto também foi feito em conjunto com o meu colega do ISR, Alexandre Bernardino. No fundo, a ideia foi procurar trazer aqui uma pequena amostra de muitas das coisas que estão a ser feitas em termos de veículos autónomos aéreos e terrestres em ambientes exteriores no ISR, um bocadinho procurando trazer coisas que são mais recentes e outras que não foram mostradas em ocasiões anteriores nos outros ciências. Evidentemente há muito mais coisas, mas pronto, aqui apenas para destacar que é uma parte de... Nós temos tido muito trabalho, quer com entidades portuguesas, quer em projetos europeus em particular, e aqui em particular também eu queria destacar as colaborações com a Força Aérea, com a Marinha, com empresas como a Techevra, o Avision, com o LNEC e com vários parceiros estrangeiros, como a Universidade de Sevilha, CATEC e já agora, embora num projeto europeu, com a EDP. E é isso que vamos ver num conjunto de slides em que rapidamente tentarei fazer uma mostra dos principais pontos em que estamos a trabalhar. Há aqui vários trabalhos em que não desenvolvemos os UAVs, os veículos, já agora uso muitas vezes esta sigla, são os Unmanned Aerial Vehicles, muitas vezes também conhecidos por drones, e os UGVs são os Unmanned Ground Vehicles, portanto estes no ar, estes no chão. Aqui estamos a usar UAVs que são normalmente operados ou fabricados pelas companhias ou pelas instituições com as quais estamos a colaborar, e o principal papel é no processamento de imagem. Por exemplo, neste caso, em que há trabalho com a Marinha e com a Força Aérea, a ideia é conseguir identificar a partir do processamento automático da imagem mais vários tipos de coisas, desde barcos à deriva, desde poluição, desde até eventualmente pessoas em embarcações. E o que vemos nas várias imagens são, de facto, exemplos de processamento da imagem em que se percebe que o veículo foi perfeitamente bem identificado, ou a fonte de poluição, inclusivamente o estudo da sua propagação. Depois, um trabalho também que tem estado em curso em conjunto com a Força Aérea, a Marinha e a Avision, que é uma empresa nacional, usa este tipo de ideias para conseguir proporcionar aos operadores em terra informação sobre a presença de fogos, captados quer por UAVs, quer por aviões pilotados, e não só isso, mas através de modelos matemáticos prever a progressão do fogo, o que permite destacar as equipas no terreno para onde elas são mais necessárias. Depois, há um trabalho que é parte de um projeto nacional também com a Marinha e a Força Aérea, que é o projeto Voa Mais, em que aqui a ideia é facilitar a aterragem de UAVs, portanto, veículos aéreos autónomos, em navios da Marinha. Neste caso, não tendo eles a bordo a visão que lhes permite verificar onde é que vão aterrar, mas o contrário. Ou seja, o veículo tem uma câmara, e é dessa câmara que estamos a ver as imagens, o navio tem uma câmara e dessa câmara que estamos a ver as imagens, e o que estamos a ver a vermelho significa que na imagem o UAV foi perfeitamente detectado e, portanto, a sua silhueta vermelha está sobreposta com o veículo, e é assim que, comunicando com ele, lhe é dada a informação para que se oriente e consiga aterrar de forma autónoma. Portanto, tudo o que eu estou a mostrar são aplicações ou da autonomia ou de teleoperação, mas a maior parte delas, o processamento de imagem, em particular nestes casos, da autonomia. A seguir,
Temos um outro também em que temos UAVs autónomos ou teleoperados fabricados e desenvolvidos pela TechEver e que, em colaboração com o LNEC, são utilizados para análise de infraestruturas e monitorização. E, sobretudo, para procurar defeitos e problemas críticos nas infraestruturas. Grande parte do trabalho aqui é não só o processamento da imagem como nos anteriores, mas eu acho que não se vê assim muito bem, por acaso ali está melhor que aqui. Estas várias cores que aqui vemos são a estimativa da trajetória que o drone está a fazer através de informação combinada de GPS, e-visão e as Inertial Measurement Units. E verifica-se que, por vezes, elas são muito dispares. Por exemplo, isto é do GPS, salvo erro, e isto é da IMU, enquanto a trajetória mais correta foi esta que aqui está, que resultou da fusão das duas, e, portanto, são problemas que, por vezes, não seriam possíveis de fazer sem ser através destes métodos. De seguida, e já na parte final, queria-vos mostrar 2 vídeos relativos a projetos em que estamos envolvidos e em que, aí sim, nós próprios desenvolvemos os robôs autónomos e com foco nos terrestres, embora num dos projetos também com o envolvimento de robôs aéreos, do UAVs. Um dos projetos, aliás, um depois desaguou no outro. Nós começámos por uma participação que costumamos fazer frequentemente em competições de robôs internacionais, com parte da equipa que depois iria fazer parte do projeto europeu para aplicações completamente diferente. Nesta aplicação, a ideia era ter um robô multipurpose que seja capaz de fazer vários tipos de coisas. E nós participámos em 2 das challenges. Se isto tiver som, eu não quero. Não tem, ótimo. Ganhámos uma delas, na outra participámos sem ganhar, mas a ideia importante é que este UGV, que tem um manipulador a bordo, portanto chamamos de um manipulador móvel, é capaz de realizar várias tarefas desde que programado para elas ou reprogramado para elas. E como veremos, depois utilizamos numa coisa completamente diferente no projeto europeu. Aqui, por exemplo, ele está a ser capaz de autonomamente identificar uma espécie de blocos construtores com visão. Depois tem aqui um gripper magnético que consegue agarrar nos blocos e ir colocá-los em locais designados. Portanto, ele está a construir um puzzle que lhe foi atribuído originalmente e, portanto, não o está a pôr ao acaso. Vê-se, por exemplo, neste caso, que ele vai procurar pô-lo alinhado com este bloco cor de laranja para continuar a construir o muro. Portanto, tudo isto só é possível porque ele está com visão. Isto foram experiências que fizemos no técnico. Vamos ver se eu consigo. Isto é a parte difícil, porque eu pensei que ia ter aqui o meu computador, mas não. Isto é já em Abu Dhabi durante a competição, mas ainda em ensaios, mas depois, em ambiente exterior, peço desculpa só um bocadinho aqui, em ambiente exterior, nós também, foi aqui que tínhamos mesmo que o fazer, nós também conseguimos executar aquelas tarefas, ou seja, o robô fazia navegação autónoma até ao local onde estão os blocos que tem que ir capturar, depois procura identificá-los e apanha-os e tem que os levar para uma outra zona. Essa parte final era uma coisa que não fazíamos tão bem, daí nesta challenge não tínhamos tido tanto sucesso como na outra. Bom, mas queria mostrar-vos a outra em que tivemos, e também para mostrar o aspecto multipurpose do robô, que é um robô que, aqui ainda não, mas depois veremos que está preparado para conseguir aspergir água para cima de um fogo que detecta e que tem várias formas de navegação. O que estamos aqui a emular é que ele começou fora de uma casa, depois está dentro da casa. Isto exige formas diferentes, por exemplo, cá fora pode usar GPS, lá dentro tem que usar um mapa e depois detecta um fogo. Obviamente aqui não pegámos fogo ao laboratório, mas simulámos um fogo, também com a visão, vê onde é que ele está, põe-se à distância conveniente para poder depois, com o manipulador, atirar a água para o respectivo local. E, de facto, aqui, já mesmo no local em Abu Dhabi da competição, o robô está todo revestido, inclusivamente, para não apanhar com água em cima, porque agora tem mesmo estes dispositivos cá atrás, são tanques de água e tem mangueiras. Portanto, ele faz a parte da navegação autónoma exterior, depois entra no edifício, vamos lá acelerar isto um bocadinho para não perdermos muito tempo. Isto tem a sua complexidade, porque ele aqui vai ter que mudar a forma de navegação, vai ter que passar a usar o mapa que tinha feito previamente. Aqui são câmaras remotas em que vemos o que se está a passar lá dentro, não podíamos lá ir, o robô é autónomo. Ele está à procura de fontes de incêndio, poderia ser aqui uma, não foi, mas vai procurar no outro sítio onde poderia ser e, de facto, está lá um incêndio.
mais uma vez simulado, e ao verificá-lo ele posiciona-se e depois começa a deitar água para cima da fonte de incêndio, e temos aqui a ver o sítio em que depois ele vai acumulando a água e de facto aqui ganhamos aqui a indicação. Queria só acabar mostrando-vos que na sequência deste projeto e num projeto europeu Interreg Atlântico, em cooperação entre o AVES e o GVs, temos estado a desenvolver robôs que fazem a monitorização e inspeção de centrais, de painéis solares em centrais fotovoltaicas. Em particular, aqui é uma central perto de Évora da EDP, na qual as várias ideias começam a ser desenvolvidas. Por exemplo, a capacidade do GV navegar autonomamente enquanto vai com uma câmara inspecionando o que se está a passar nos painéis. Da mesma maneira, os UAVs, que vemos aqui a fazer uma trajetória autónoma em que varre várias zonas dos painéis solares. E a ideia também é que eles comuniquem entre si para depois o UGV poder ir a sítios onde foram detectados pelo UAV defeitos e ir tirar imagens com câmaras térmicas, em que depois permite, através de processamento, perceber melhor qual é o tipo de defeito e corrigi-lo ou substituir o painel. E, por outro lado, para manter no futuro estas equipas a funcionar autonomamente, a capacidade de os drones autonomamente aterrarem nos UGVs para se recarregarem as baterias. E assim poder a equipa, que é composta por vários robôs, poder continuar a funcionar autonomamente. Aliás, acho que aqui na parte final está um outro robô. Bom, está de facto um outro robô. Pronto, só para acabar, o que eu queria aqui deixar como mensagem para levar para casa é que a gama de oportunidades para a aplicação do AVs e UGVs é cada vez maior. Ainda hoje vimos um exemplo e por isso eu fiz uma pergunta. E é evidentemente cada vez mais importante que eles sejam multipurpose e que de facto seja possível usá-los em várias coisas diferentes e não apenas especificamente numa determinada tarefa, embora por vezes isso também possa ter vantagens. Um aspecto que eu não falei, mas que cada vez se torna mais importante, é ter os humanos na cadeia de controle de uma forma natural e haver uma interação natural entre humanos e os robôs. E depois há imensas aplicações, vimos aqui já uma hoje e eu tenho aqui várias indicadas. Muito obrigada. Obrigado. Agora, por último, Alberto Cardoso, do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, que nos traz sistemas inteligentes no contexto do projeto Kiklus. Exatamente. Vou tentar ser breve. Porque... Sim, já estamos mesmo... Mas, de qualquer das formas, todas as apresentações são muito inspiradoras e demonstram uma grande mudança nos próximos tempos. Ok. Muito bem. Boa tarde a todos. O meu nome é Alberto Cardoso, venho do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra e venho apresentar um dos vários projetos que estão a decorrer neste momento neste Centro de Investigação, que é o projeto Kiklus, onde particularmente nós, enquanto Centro de Investigação, estamos a contribuir com componentes inteligentes. O Centro podem obter informação no site, tem neste momento cerca de 175 investigadores, dos quais 100 são estudantes de doutoramento, e integrou recentemente o LASI, o Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes. É constituído por 6 grupos de investigação. Aquele ao qual eu pertenço é o Grupo de Computação Adaptativa, onde nós, fundamentalmente, procuramos aplicar metodologias inteligentes que procuram extrair informação e conhecimento a partir dos dados. Concretamente, o Laboratório de Informática Industrial e Sistemas procura aplicar estas metodologias no contexto de sistemas ciberfísicos, sistemas inteligentes com diversidade de comportamentos, procurando melhorar a resiliência e a robustez, principalmente em sistemas industriais. Concretamente, o projeto Kiklus, a palavra Kiklus vem do grego, significa ciclo, e, portanto, a ideia é precisamente um projeto em linha com várias apresentações que foram aqui realizadas hoje, sempre na linha da sustentabilidade e de procurar que possamos fazer melhor com menos, minimizando a energia, reduzindo os materiais que são utilizados e até dando uma segunda vida aos equipamentos e aos materiais para que
não necessitemos de estar sempre a fazer de novo. Também uma centralidade no humano é um fator que também aqui foi razoavelmente, esteve presente nas várias apresentações. Este projeto surgiu, ele tem no nome Quiclus 4.0, um projeto europeu, portanto enquadra-se na indústria 4.0, mas sabemos que atualmente já estamos na indústria 5.0, onde o fator diferenciador é precisamente a parte da inserção de forma muito direta e objetiva do humano. E, portanto, estas interações, seja com robôs, seja na malha de controlo, seja no processo de otimização da indústria, é bastante importante. Este projeto, então, procura corresponder a objetivos genéricos da indústria 4.0, que tem sempre presente a procura da sustentabilidade, da reutilização, de procurar fazer a operação da forma o mais otimizada possível e, de alguma forma, também promovendo a competitividade das próprias empresas que estão a realizar esses processos. Objetivamente, o Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, que integra este consórcio, há pouco não referi, mas tem aqui o número, 20 instituições com 9 end-users, está concentrado precisamente na recolha dos dados, portanto, tentando aplicar algoritmos baseados em dados e que, a partir daí, possamos extrair conhecimento que possa ser, então, útil para melhorar o comportamento dos sistemas e corresponder a todos os objetivos que há pouco referi. Objetivamente, nós estamos a contribuir no desenvolvimento de sistemas ciberfísicos inteligentes que percorrem, ao fim e ao cabo, o pipeline dos dados desde a sua recolha. Tipicamente estamos a falar de grandes quantidades de dados e, portanto, normalmente é necessário fazer a redução da dimensionalidade desses dados, fazer o seu pré-processamento para os tornar mais adequados aos processos que vêm a seguir e depois, muito concretamente, tentar fazer o diagnóstico de falhas e estimar a condição de saúde que um dado equipamento tem. Isto tendo em vista a obtenção de um prognóstico quanto à vida útil remanescente. Neste gráfico procura dar uma ideia de que, se nós formos observando aquilo que vai acontecendo com um equipamento, podemos ir prevendo a sua vida útil em função de estar a ser utilizado num contexto normal ou por exemplo, numa situação de sobreesforço e, portanto, isso fazer com que a sua vida útil seja menor. Também participamos na especificação de requisitos de interoperabilidade, na medida em que este tipo de projetos e a sua implementação acaba por envolver diferentes componentes e é necessário criar as condições para que todos os componentes possam dialogar de forma correta. As áreas de aplicação são muito diversas, concretamente nós estamos a trabalhar com gruas, com prensas, com motores de aviões, enfim, uma variabilidade bastante grande de situações em que fundamentalmente procuramos fazer ou contribuir para a manutenção preditiva face à manutenção preventiva, que é aquela que acontece normalmente, e evitar, de preferência, a manutenção reativa, que resulta o pós-ocorrência de algum problema. Para concluir, eu respeitei os 5 slides, dar uma ideia de que aquilo que estamos a fazer é se nós conseguimos interpretar corretamente aquilo que estamos a receber em termos de dados, nomeadamente informação sobre o ciclo, o estado em que uma máquina, por exemplo, está a operar. A nossa intenção é desenvolver o algoritmo que seja capaz de perceber de que forma é que esse equipamento está a ser utilizado, se está a ser utilizado de uma forma normal, se há falhas, se há um esforço adicional que vai fazer com que a sua vida útil vá ser menor do que aquilo que seria normal e esperar que possamos identificar, antecipando a ocorrência de problemas que possam pôr em causa a produção e até a segurança de todo o processo. E, portanto, a expectativa é que este projeto possa contribuir para uma plataforma onde ferramentas inteligentes possam
contribuir para a predição e para a análise em tempo real dos fenómenos que condicionam os sistemas, promovendo a existência de componentes de recomendação e que apoiem uma indústria ou algum outro sistema para garantir a sua sustentabilidade e, acima de tudo, nestes casos mais industriais, ser capaz de alimentar corretamente os sistemas que vão fazer o planeamento da manutenção, tentando fazer com que se evite, como é o caso, que a máquina entre numa zona de falha completa e que possa pôr em causa o funcionamento desse mesmo sistema. Tem aqui indicações onde podem seguir-nos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Infelizmente, vamos ter que sair, porque a sessão a seguir já deveria estar a começar, mas creio que nos conhecemos todos, por isso, se calhar, podemos fazer algumas perguntas ali lá fora, sim. Muito obrigada a todos e pela participação e foi muito interessante esta sessão. Muito obrigada.